Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E esse mês muito especial foi o mês das mães e elas merecem todas as homenagens possíveis e hoje vai ser um podcast materno. Vamos falar sobre vários assuntos de maternidade. E eu, como a mais nova mamãe do pedaço, tô aqui com a Gisele Abreu, que é enfermeira obstetra e consultora de amamentação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite também, né? É um prazer estar aqui com vocês e trazer tanta informação assim, né? Que faz diferença assim na vida das mulheres. Eu acho que é muito gratificante participar. Muito, também. E seu trabalho é lindo. Obrigada. E principalmente para as mães de primeira viagem como eu. Sim. Eu tenho muitas dúvidas e a gente vai conversar bastante. Vamos embora. E eu quero começar sabendo como que você chegou nesse mundo da obstetrícia. Como que foi lá, a Gisele lá do comecinho? Como que foi essa trajetória até aqui? Eu trabalhava em hospital normal, né? Então, UTI adulto, comecei pronto-socorro, era uma maratona diferente. Depois eu fui para a área pública, então posto de saúde, onde fiquei por uns bons anos na parte administrativa. E aí eu já tinha feito uma especialização em obstetrícia, né? Então, na especialização já foi acionando ali uma luzinha no coração, sabe? De que era uma área muito especial, né? Que lidar com a vida é muito mais prazeroso do que você lidar com as outras situações de saúde, né? É verdade. Então, a área ela era muito interessante. E aí, depois de uns anos, as minhas amigas trabalhando com equipes particulares de parto, e aí elas falaram, Gi, é a sua cara, você precisa estar aqui com a gente, então vambora. E aí eu tava no interior morando e vim para São Paulo para trabalhar com a obstetrícia com equipes particulares de parto. Então, a gente faz toda a assistência, né, do trabalho de parto, parto normal, a cesárea também, consultoria de amamentação, então a gente fica nessa parte do puerpério também. E antes a gente faz o preparo para o parto, né? Então tem as consultas, tem os cursos que a gente dá nas casas. Então, essas partes são gostosas também. É muito legal. Para a família entender o que eles vão viver, porque é uma maratona, né? Eu falo que começa na gestação, mas que cada fase é uma etapa. Tem uma amiga que ela brinca que a maternidade é cada fase da criança, igual a fase do videogame. Cada vez que vai passando de fase, vai ficando mais difícil. É verdade. Mas hoje, na atualidade, assim, tem muito recurso, muita coisa boa, né? Para ajustar e para sobreviver. Na época dos meus pais, por exemplo, eles eram mais sobreviventes, não tinha tanto recurso, tanta informação, né? E hoje... Sim. E profissionais tão específicos assim para cada área, né? Imagina quando que a gente ia imaginar, na época dos pais, por exemplo, uma consultora de amamentação. Sim. Que vai em Quanto casa, elas não né? sofreram, tadinhas. Sim. Eu falo, a gente tem a imagem de uma mulher amamentando, aquela que fica mordendo um pano e chorando, e a criança engolindo sangue, machucado, aquele caos em casa, né? E aí, na cultura, tinha que passar por isso, faz parte, é normal. E não é normal, né? Não é. Então, hoje é muito mais fácil do que era antigamente e a gente tem esse trabalho lindo. Faz 8 anos já que eu tô nessa parte de equipe particular e cada vez mais apaixonada. Imagino. É apaixonante mesmo. E falando sobre isso, sobre as outras gerações, eu tava vendo um vídeo essa semana em que uma avó tava aconselhando a neta a fazer um parto normal, mas a mãe da mãe aconselhando, não, faz cesárea. Em casa foi assim, né? É. A minha mãe fala, vai pra que fazer isso, Gisele, modinha? Na nossa família todo mundo teve cesárea, para de loucura, né? E na minha experiência foi muito engraçado, porque foi muito rápido. Eu rompeu bolsa na minha casa, e aí quando eu já cheguei no hospital, parindo já. Então, entre romper bolsa a parto a jato, foram então. 2 horas. Caramba! Nem eu sabia que eu era tão parideira assim. E aí, quando a minha mãe chegou do interior, assim, ela tava, né? Meu Deus, que loucura, olha aí, tá traumatizada, porque eu tava chorando, assim, emocionada. Eu falei, não, eu tô feliz, né? Foi muito rápido. Tudo bem. Tudo bem, não vivi muita coisa do que eu queria, porque a gente planeja muita coisa. Né? E aí, na minha cabeça, eu ia pra banheira, ia ter fotos com o marido fazendo massagem, aquela coisa que a gente pensa que vai viver tudo. E eu não vivi nada daquilo, foi tudo criança chegando.
Mas cada mulher tem a sua experiência. O que é mais importante é a gente entender que ela tem uma experiência leve, né? Independente de onde ela vai ganhar, em qual hospital ela vai ganhar. É isso mesmo. E eu pensei nas épocas, né? Porque justamente a avó que ela tinha tido 11 filhos. Nossa. Todos partos normais. Nossa. E pra ela aquilo era o normal, E era elas uma faziam com maravilha. parteiras, né? Com parteiras. A mãe não. A mãe dela fez cesárea. E provavelmente numa época onde tinham muitas intervenções desnecessárias. Você e talvez sabe por que isso o trauma, né? E naquela época, a cesárea era mais chique, né? Era assim, quem tinha o seu médico particular já tinha o seu horário marcado para o parto, então era outra cultura. Sim. Hoje as mulheres buscam mais pelo parto natural, pelo parto normal. Ainda bem que voltou, né? Voltou. Ainda Voltou bem. muito. Mas por profissionais como você, porque Antigamente não tinha essa mais. segurança, né? E a informação fez mudar tudo, eu acho. Também, né? O Graças a acesso à Deus. informação, ver que não é aquela coisa de filme que é uma mulher sofrida, gritando, descabelada e que, né? Mordendo pano, chorando. É. Ai, meu Deus. É bem isso mesmo. Ai, que legal. Que bom que existem Giseles no mundo. Eu tô muito ansiosa pra minha vez. Mas vamos falar como que funciona a preparação de uma mãezinha quando você recebe um casal, assim, primeiro filho. Como que funciona essa preparação dos pais, né? Porque tem as fases, né? Que são preparações psicológicas, né? Emocionais, aliás. A gestação em si, ela é muita mudança, Muita. né? É tanto física para a mulher, quanto hormonal, que fica uma maluquice de hormônios aí, que precisa, né, dominar. O humor muda muito. O sono também, né? Porque gera muita ansiedade, do medo do desconhecido, né? Então, a gestação em si, as etapas, os meses quando vão passando nos pré-natais, nas consultas, né? A mulher vai se preparando para isso. E é legal o casal participar, né? Às vezes o marido fala, tô trabalhando, não vou conseguir ir numa consulta, tudo. É tão importante quando ele participa de ver que o bebê tá crescendo, tá se desenvolvendo, em que fase eles estão, quais os exames são importantes serem feitos, né? A suplementação de vitaminas, que também é importante, as alimentações. Então, ele tá envolvido nisso, ele tá junto nesse processo, né? Não é aquela coisa mais solitária, individual, de que, ela que tá grávida, então ela que tem que ir. Meu Deus, isso pra mim, o marido participar das consultas, o marido tá junto, pra mim era o normal, pra mim era o que acontecia em todos os casos. Mas indo no meu pré-natal todo mês, né, tendo nas consultas, eu olho, as mães estão sempre sozinhas e eu fico, caramba, é ouro. Isso aqui que eu tenho é uma bênção, Porque porque você já consegue ir moldando, né? E entendendo quem vai ser sua rede de apoio pro puerpério, né? Que é a parte mais desafiadora. E pra mim, o normal era esse. O marido tá junto na consulta e no exame, e a realidade é totalmente diferente. E eu fico super impactada quando eu olho uma mãe sozinha na consulta ou sozinha no exame. Às vezes vai fazer uma ultrassom, eu fico, mas você vai ver sozinho, seu marido não vai ver como que tá, como evoluiu. É triste. Mas eles participando, eles vão entendendo, porque é diferente você tá sentindo crescer dentro de você. Eles vão ter a realidade, mesmo quando eles pegarem o bebê no colo, né? Então, quando eles participam, eles vão, né, absorvendo aquela informação de falar, nossa, é verdade isso aqui, né? Eles estão chegando mesmo. Até mesmo quando começa a mexer, a gente sente primeiro, Isso, né? tudo, Fica um tempão, só a gente sentindo. Meu marido ainda nem conseguiu sentir. A ficha mesmo vai cair quando ele pegar no colo. Só quando pegar no colo, né? Aí cai. Mas a gente faz a consulta de pré-natal, onde a gente também fala sobre o parto, as vias de parto, o que vai viver naquele momento. Né? Preparar a expectativa também, né? Porque eu falo assim, se prepare para os dois cenários. Porque aquela mulher que deseja muito um parto normal, é uma coisa que não tá ao alcance dela de controlar isso. Né? Depende do bebê, não é dela somente, né? Então, às vezes fala, não, eu tenho que ter. Não tem, não dá pra você controlar isso. E você não é menos mãe. A gente espera que você faça tudo e que você realize o seu sonho. Mas eu falo, esteja preparada, porque senão, por qualquer motivo, o bebê mostrou que não tá gostando do processo, ou ela mesma tá num processo que tá correndo risco, né, de saúde, e precisa ir pra uma cesárea, a gente fala, vá feliz, você vai conhecer o amor de sua vida, né? Não é uma coisa assim, fui menos mãe do que eu não
dei conta de estar, eu não consegui porque o bebê não passou na pelve. Então, assim, existem muitos fatores para não dar certo, né? Sim. É diferente assim, vamos agendar uma cesárea porque eu não quero viver esse processo. Uhum. Tá tudo bem também. Eu acho que o corpo é da mulher, ela precisa Sim. ser respeitada e os desejos também. Mas se ela deseja viver, né, a história do parto normal, tudo, ela precisa se preparar, porque também é um processo muito psicológico do que ela vai viver ali. A dor, né, o tempo. Você não sabe que horas a criança vai nascer, né? Você Sim. sabe que você vai passar por algumas etapas, mas você tem hora para chegar, mas não tem hora para ir embora, né? Ontem eu assisti um vídeo de uma blogueira que teve filho agora e ela chegou tão sorridente. Nossa, ela tava feliz, dançando com 3 centímetros de dilatação. Ai, gente, tá tudo bem. Agora eu tô chegando no 6º centímetro. Tá tudo bem. Dançando, feliz, conversando, sorrindo. Daqui a pouco, Vira a acabou. chavinha, né? Acabou. Eu falei, você não sabia o que te esperava. É isso, é assim, é saber que vão ter as fases mais desafiadoras, mas existem muitos recursos para ajudar, né? Então, eu trabalhei alguns anos em hospital público, que não tem o recurso da banheira, como no particular tem. É um chuveiro para muitas mulheres, então ele não dá conta de suprir a necessidade da dor de todas. Então, assim, ir preparada para esse momento, né? Eu falo, leva um olhinho de massagem para a acompanhante ficar fazendo massagem nas costas para ajudar. Então, existem hoje na rede particular muito recurso para aliviar a dor e para passar por esse processo da dor mais leve. Mas no particular, a gente sabe que não tem tanto recurso. Então, que elas se preparem e levem uma coisa, né? No público, né, no caso. Para o hospital público, para elas também terem esse conforto, sabe? Nessa fase que é dolorida, né? Muito forte. Mas no privado tem o acesso à analgesia. Então, a analgesia no parto normal, ela tira a dor, mas ela não tira os movimentos da perna. Então, ela pode andar, ela pode fazer todos os exercícios, né? Só a dor da contração que dá passa. uma... A gente até brinca, não pode gostar mais do anestesista do que da gente. Porque chega primeiro, vai embora por último, e aí verdade. o anestesista. Mas a gente ama também. É feita no momento certo, não atrapalha em nada o trabalho de parto. E fica com a consciência mais tranquila, ela descansa. Então, é um ponto, assim, que as pessoas também têm muito preconceito de fazer no parto, né? De falar, vai acabar com o seu trabalho de parto se você não fizer analgesia. A gente fala, não. Feita na época certa, no momento certo, o importante é você ser respeitada, ter o seu limite de dor respeitado também, né? Então, a gente prepara isso muito para esse momento. Então, nas consultas, a gente trabalha isso para paciente. E aí, durante o processo, a gente vive isso junto com elas, né? Que legal. Então, é muito legal também. E quais são os critérios ali para saber o momento certo de uma analgesia? Só para eu saber. Eu falo assim, ó, quando a gente já usou todos os recursos naturais e eles ali estavam suficientes e estavam funcionando, tudo certo. Quando passou e aí eles não estão mais funcionando e começa a te dar desespero, aí é o momento de fazer. Entendi. Não tem um centímetro certo, por exemplo, sei lá, a partir do 6º centímetro. Não, tem algumas equipes que trabalham com isso. A gente só faz analgesia se estiver com 7 centímetros. A gente não trabalha assim, a gente trabalha respeitando o limite de cada paciente. Entendi. Claro que precisa estar em trabalho de parto, né? Eu sempre falo na consulta, não dá pra... Você chegou no hospital com uma contração a cada 5 minutos, você tá ainda naquela fase que é latente, não é ainda a fase ativa. E aí você já tá morrendo de dor e já quer fazer analgesia ali, a gente vai parar o trabalho de parto, não vai dar certo, né? Mas já tá na fase ativa, uma contração a cada 2, 3 minutos, elas já estão há muito tempo assim, já tá esgotando, tá cansada, é o melhor momento de fazer. Entendi. Ai, gente. É só não programar nada e se entrega pro processo, as coisas funcionam. Você sabe que eu penso nisso também? Por exemplo, essa pessoa que eu falei do vídeo, ela chegou uma fase do parto que ela tinha 30 minutos pro bebê nascer antes de ir pra cesárea. Quando o bebê nasceu, faltavam 5 minutos pro tempo final pra ir pra cesárea. Então, imagina, ela deve ter ficado, sei lá, nem sei quantas horas, muitas horas. É porque assim, ali dilata o colo, né, os 10 centímetros, ainda a gente tem uma etapa pela frente pra poder a cabecinha encaixar na pelve, pra descer pro canal vaginal. Eu não sabia. Tem isso, porque o que eu sempre imaginei, né, que totalmente errado. Vai nascer quando chegar no 10º, na dilatação, né, de 10 centímetros, já sai.
Mas não é assim, né? Sim. Eu fiquei É que assim, ó, chocada. cada bebê tem sua personalidade, cada mulher tem um corpo, uma anatomia diferente, cada uma tem uma contração mais diferente também. Então, não dá pra comparar, sabe? Eu falo que as pessoas não podem se comparar, porque a minha irmã, ela teve um parto rápido, então o meu vai ser. A Sim. minha mãe teve um parto rápido, então o Ai, meu vai ser. genético. Não é genético, entendeu? E aí se frustra, porque não teve o que a outra pessoa tem, né? Aham. E em toda a maternidade, eu falo assim, não se compare com ninguém, viva a sua história, é o seu momento, é o momento da sua filha, da sua família, do seu bebê, né? Para que você não se frustre, porque tudo isso, em toda a maternidade, a gente vai se frustrar, né? Sim. Seja pelo parto, a via de parto, depois com a amamentação, que é mais difícil, depois a parte hormonal, a parte de cuidado, de educação, a gente sempre vai achar que tá faltando com alguma coisa, né? Aí Então, entra a pressão assim, social, não se né? compare Também. com ninguém. É por isso. Porque mulher sofre uma pressão social terrível de não dar conta de tudo, De né? ser a Mulher Maravilha, né? Eu falo no puerpério, quando chega em casa, assim, ela já chega com aquela pressão de tenho que dar conta de tudo que eu tô fazendo com o bebê, dos horários, será que eu vou dar conta de, né, cuidar? De lá tomar um banho, De lavar meu cabelo, arrumar a arrumar a casa, casa. organizar as coisas do bebê e aí trabalhar. E daí tem mulheres que não conseguem parar e de ter a licença Sim. maternidade. Aí tem que as que não têm rede de apoio, então elas têm que parar para fazer comida, para lavar roupa, para cuidar de tudo. Então, E fora que por trás de tudo isso ainda tem a questão de, por exemplo, vou conseguir amamentar? Não vou? Ainda tem aquela frustração, né? De quando você chega com o bebezinho em casa, que você vai colocar ele pra amamentar, às vezes não consegue, ou às vezes não tem leite também. sim. E tá tudo Não bem, é mas automático, não é né? automático, Eu né? sempre falo, vocês dois vão aprender juntos. Então, quando chega em casa, tem muita coisa mudando, né? Muda a questão do corpo também, as questões hormonais. Os hormônios, eles estão muito bagunçados depois que nasce o bebê. Então, Muito, tem né? hormônio para Meu produzir o Deus. leite, hormônio para contrair o útero, fora já os hormônios malucos que são da mulher. Eu falo que os maridos vão ganhar o céu. Porque Gente, do nada ela já começa a chorar e você fala, ué, mas tava rindo agora, tá tudo bem, o que que tá chorando, né? Então eles ficam perdidos também nessa fase. Então é um momento assim de ter esse apoio e entender que você não precisa dar conta de tudo, né? aham. Então a gente sempre se prepara para essa parte de cuidados, de ter alguém para fazer sua comida. Eu falo, deu certo de cuidar da casa? Deu. Não deu certo, tá tudo bem. Os primeiros 15 dias são aqueles de luta, sabe? E depois vão vir os dias de glória. Sim. Mas não se cobre, porque chega da maternidade, você acha que você tem que fazer tudo dar certo. A amamentação tem que fluir, o cuidado com o bebê, a rotina de sono. Tem gente que acha que o bebê já vai ser aquele reloginho. A cada 3 horas ele vai dormir, mamar e dormir e mamar. É uma criança que não chora, que não faz nada. E pelo contrário, às vezes você chega em casa, o bebê quer vir de 1 em 1 hora mamar e quer ficar só no colo. Aí você fala, meu Deus, eu nem tomei banho, eu não tomei café, eu não fiz nada e o dia já tá acabando, já tá na hora do almoço e eu nem ainda, né, me tirei o pijama. Então, não se cobrar. Ver que, assim, os dois vão aprender juntos. É um processo de formiguinha. Vai ter dia que vai ser uma maravilha, vai ter dia que vai dar 2 passinhos para trás porque vai ter mais dificuldade, né? A amamentação, ela gera muita angústia também, porque ela traz muita dor, né? Pegando errado a boquinha, causando microfissuras, eu falo, é um atrito no mamilo que nunca existiu. Então, se o bebê pega errado, ou tem um ângulo que tá difícil, uma linguinha presinha, alguma coisa que tá impedindo de fluir a pega correta, tudo, isso traz muita dor, né? Então, ela já tá se recuperando do parto, né? Ou pela cirurgia, ou pelo períneo também. E ainda tem a dor do leite, né? A descida do leite, ela é desafiadora também. Então, vamos falar agora da amamentação mesmo? Vamos. Que é uma coisa que me pega. Eu ainda Acho não que você estudei e nada. todas. Todas. Porque, assim, todo mundo se prepara muito pro parto e esquece Sim. que também a parte da amamentação, ela é desafiadora. Sim. Eu falo assim, a amamentação, ela não é um encaixezinho fácil que o bebê chega e ele sabe o que fazer. Eu vendo, né, quando eu era criança, via as minhas irmãs, meus irmãos mamando, que foi por pouco tempo também. Mas o pouco que eu vi, eu achava que era automático. Pegava Só a criança, encaixou, colocava... acabou, né? E aí você cresce, você vai vendo, conhecendo
né, Sim. pessoas e tem acesso a informações e vê que não é desse jeito. E eu tô... Na consultoria, o que a gente faz? Entender uma posição que a mulher tenha segurança de colocar o bebê para mamar Tá. e que coloque toda a areola na boquinha, aonde vá não machucar, onde ela se sente segura, confortável. Então, a gente vai vendo toda essa parte, assim, de cuidado, do que funciona para casa dela também, né? E aí a gente ensina como massageá-la para soltar esse leite, como armazenar o leite, os cuidados que precisam ter também. Tem aquelas que já fizeram redução de mama, cirurgia, então elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, às vezes precisa usar algum protocolo com a bombinha elétrica para estimular a produção, né? Tem as que tem produção demais e aí o bebê se perde com tanto jato que tá engolindo e aí acaba também sendo difícil. Então a gente tem hoje muitos recursos para fazer dar certo, né? Então existem acessórios que são fáceis de comprar e que não são caros. Para cada etapa tem uma técnica diferente, um protocolo diferente. Então, a gente tem esse cuidado de ajudá-las, né, a viver esse processo, entender e aí flui. Então, a hora que caleja, cicatriza, a gente tem um laser que ele acelera a cicatrização, Isso, eu queria né? saber como que funciona. O laser a gente faz quando já tem uma ferida. Você não consegue fazer laser, por exemplo, na gestação. As pessoas acham que eu preciso preparar meu peito para amamentar. Então, antigamente, passava buchinha, ficava no sol. Hoje a gente sabe que não precisa usar nada, nenhum creme, nenhuma pomada antes. Porque eu já ouvi essa história da buchinha também. Então, não precisa. Caramba. Mas hoje, o que a gente usa? A posição certa, ajustar o queixinho do bebê, mamar na posição que seja confortável para a mãe, mas se machucou, a gente tem pomada que ajuda na cicatrização, o laser que ajuda também em 24 horas, já começa a formar casquinha, bloqueia a dor. Então, é muito mais leve. Gi, existe alguma diferença entre o particular e o público, o sistema particular e público? Claro que eu sei que existem, né? Claro, com certeza tem. Mas é importante a gente falar sobre isso porque pouquíssimas pessoas têm acesso, né, a convênio médico, a um hospital particular, uma maternidade particular, então... São realidades muito diferentes, assim, na prática, né, quando eu trabalhava no público, era uma linha de produção, assim, são muitos partos acontecendo ao mesmo tempo, são muitas mulheres, é muito sofrido, porque elas não têm acesso a esses recursos que ajudam a aliviar a dor. Então, são muitas, as realidades, assim, elas são gritantes mesmo, infelizmente, né? A analgesia, elas não conseguem fazer porque não tem um anestesista específico para cada paciente. No particular, ela tem esse anestesista disponível para cuidar dela, né? Então, são essas dificuldades que deixam a gente um pouquinho com o coração Banheira apertado. também não né? tem, Não né? tem. O que tem? Tem algumas casas de parto que são públicas. Na Zona Sul, a gente tem aqui em São Paulo, a Casa Ângela. Ela é muito maravilhosa. As enfermeiras são maravilhosas também. Já ouvi falar. São as enfermeiras que fazem os partos lá, de baixo risco. Eles têm banheira, eles têm todo esse cuidado que a gente tem também. Mas o acesso é menor também, não é para toda a população, né? Então, as dicas que eu dou para essas mulheres que vão ganhar num hospital público tem um documento que a gente orienta elas preencherem que chama plano de parto. Então, no plano de parto, o que ela vai colocar? E não só para as do público. Quem vai ganhar, por exemplo, com plantão? É um médico que não te acompanhou no pré-natal, né? Então, ele não sabe quais são os seus desejos, quais são os seus temores, o que você não gostaria de viver ali naquele momento, o que você gostaria de ser protegida, quais as informações que você gostaria que a equipe trouxesse para você, para que você discutisse junto, porque é o seu corpo, né? Então, eu falo assim, vá com esse documento, porque ele te respalda legalmente. Se acontecer alguma violência obstétrica que você não... que ali naquele momento que você tá tão frágil, né? É um processo assim, o parto deixa a mulher num momento muito frágil. E às vezes o acompanhante não tem tanta informação, ele nem foi no pré-natal com ela, ele não sabe. Então, esse documento, ele respalda ela de que ela vai ser protegida, de qualquer profissional que for atendê-la, ele precisa seguir aquela orientação ali de que ela deixou, de que ela não quer que ela fique exposta quando ele estiver examinando, que ela não quer que ele corte, né, faça episiotomia,
porque se precisar é que ele comunique, porque hoje é uma técnica que a gente não usa mais, né? Eu não quero que faça tal procedimento, então, eu não quero que rompe minha bolsa, porque para acelerar o processo, ou se precisar, eu quero que eu seja comunicada. Então, quando ela descreve tudo isso num documento, eles sabem que, opa, ela é informada. Então, eu preciso respeitar. Então, o ambiente, que ele seja calmo, que as luzes sejam mais baixas, que as pessoas, né, que venham falar comigo, que elas se apresentem. Então, ela tem ali um documento que as pessoas vão saber o que ela gostaria de viver e o que ela não gostaria de viver. Então, se por algum motivo ela se sentir agredida ali, né, violentada, que ela receba, que ela consiga processar, entendeu? Então, Legal, as então pessoas... isso é um documento, eu não imaginava. legal, chama plano de parto. Tem vários modelos na internet. Não tem um específico, ela pode achava adaptar. Que isso fazia parte de sei lá, que era uma cartinha que você fazia, mas é um documento. Até no particular, que a gente atende a paciente, ela é nossa paciente, ela passa em pré-natal conosco, ela vai saber que só a nossa equipe estará com ela no dia do parto. Algumas elas querem preencher, para elas falarem assim, ó, eu quero que vocês saibam que eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso. Só pra garantir. E aí, assim, eu deixo muito livre, né? Claro que como a gente já se conhece antes, ela sabe que a gente vai respeitar e tudo que ela for vivendo, a gente vai fazer com a vontade dela. Mas no público, é essa dica que eu dou, de levar o plano de parto impresso e que ela tem direito ao acompanhante, que às vezes tem maternidade que fala, tem muita mulher, o marido não pode subir, não pode assistir o parto. Então, é direito do acompanhante estar junto, legalmente isso, e eles podem acionar o hospital, assistente social, porque eles têm por direito de estar junto no momento do parto. Que legal, olha, então uma dica super importante para as mamães, é um documento, não deixem de fazer, principalmente se você vai ter no plantão, seja no particular ou no público, principalmente no público. Tenham sempre esse documento com vocês. É isso mesmo. Nossa, eu tô aprendendo muito aqui, meu Deus, tô chocada. E com esse documento, Gi, se ela sofreu uma violência obstétrica, porque pode acontecer. Ela usa esse documento para entrar com alguma ação judicial? Como que ela tem esse documento mostrando que ela não gostaria, né? Então ela tem que entrar com um recurso jurídico e aí eles vão ter acesso ao prontuário, porque todo paciente tem direito ao prontuário, a cópia, né? E aí eles vão pelos meios legais. Então é um respaldo, eu falo que é uma segurança, né? Agora as que vão ganhar, monta um kitzinho, leva alguma coisinha para dar energia durante o trabalho de parto, então um chocolatinho, uma barrinha, né? Uma coisinha que traga conforto, eu falo. O mínimo de conforto, né? Porque já vai estar ali, não vai ter... Para os acompanhantes, eles ficam lá no joguinho, no celular, e a mulher sofrendo sozinha. Eu falo, gente, já não vem aqui. Eu falo, vem cá, ó, faz massagem na sua mulher que ela tá com dor, né? Então, se ela tem esse contato, esse cuidado, a maioria vai com a mãe, sabia? No público, não vai com o acompanhante, assim, os maridos raramente vão. E qual que é a diferença do acompanhante marido e acompanhante mãe? Às vezes a mãe atrapalha um pouco, viu? Fala a verdade. Porque ali ela se coloca como mãe e a mulher se coloca como filha dela. E naquele momento não dá pra ser a filha dela. Você tem que ser a mulher que tá parindo, entende? Então, você é a mãe, a protagonista ali, né? Às vezes no particular elas falam assim, a minha mãe pode ir junto? Eu falo, ó, pensa bem. Eu acho que é um momento seu e do seu marido, porque a mãe ali, ela vai um pouco te desencorajar na hora da dor, de falar, ai filha, tá bom, vai, não fica sofrida, vamos embora pra cesárea, tá, chega, já tá cansada, não precisa, a enfermeira não precisa ficar sofrendo, minha filha, porque ela tá com dó, né? Então, tem que ser muito bem conversado, assim, mas muito bem se sentem seguras da mãe tá ali, né? E tem hospitais que permitem ter mais de 2 acompanhantes, tem até 2, né, acompanhantes, então... Eu acho que tem que entender como funciona. Às vezes a mãe ali vai irritar do que vai ajudar. Então eu falo, conversa direitinho, vê se vale a pena. Vê se é isso mesmo, né? É. Ai, que legal, Gi. Nossa, tô super feliz. Que pena que o nosso tempo hoje tá curto. Sim. Por mim, eu ficava aqui, mas, nossa, tem tanto tem assunto. Conversa pra muita, né? E ainda vale uma parte 2, porque tem muita coisa pra gente conversar. Você sabe que, assim, o preparo pro parto, pra amamentação, ele é muito importante, né? Mas, assim, o puerpério, as mudanças com que vai acontecer na vida da mulher, principalmente aquela mulher que trabalha muito, e aí na parte chegou em casa, ela precisa agora entender que ela é a mãe do bebê, que ela precisa nutrir, que ela desacelera aquele ritmo que ela tinha maluco.
E aí isso gera um pouco de angústia e de solidão, sabe? Nossa. Então, o que eu falo para as mulheres, assim, se preparem para esse momento também, porque a gente sente essa falta da vida ativa que a gente tinha. Eu nunca esqueço que eu falava pro meu marido assim, o que que eu fui fazer com a minha vida? Eu era tão feliz, por que que eu fui? Olha isso, agora eu só tô aqui, né? E assim, não é só isso. Você tá aqui naquela fase mais especial que você E tem. passa tão rápido, Muito rápido, né? Então, dá um sentimento de tristeza, porque você tem aquele sentimento de perda, né? O bebê antes era só seu. Uhum. Aí ele nasceu, vai pro colo de todo mundo. E você tem aquele sentimento de desgarro, de perdi o meu bebê, era só meu, né? Então começa a dar uma depressãozinha, às vezes um blues puerperal. Então, a família que tá na rede de apoio. E às vezes, assim, é muito discreto isso tudo, a chavinha vira muito rápido, né? E precisa entender, assim, tá tudo bem, ela tá chorando muito, mas esse choro tá vindo às vezes ou ele tá vindo sempre? Por que que tá tendo esse chorinho, né? Tá com a privação do sono muito, né, diminuída e reduzida, então a privação deixa você muito esgotado e dá vontade de ficar chorando bastante, mas é insegurança, é medo, então é conversar com essa mulher, de ter esse cuidado, né? Todo mundo fica atenção com o bebê, mas a gente tem que lembrar que tem que ter alguém com atenção pra mãe. Normalmente as nossas mães são assim, mas e quem não tem a mãe perto, verdade. né? Então, de ter uma vizinha, de ter uma amiga, de ter alguém de ponto de apoio para ficar em observação disso, de deixar umas comidinhas congeladas, de que maravilha. pensar nisso, assim, ó, a casa tá bagunçada, mas faz o mínimo, tá tudo bem, o bebê dormiu, vai dormir também para você se recuperar, porque você tá ainda, né, nesse processo de recuperação do parto também. Então, a rede de apoio nessa fase é muito importante para cuidar da mulher. Do bebê também, mas a mulher é o mais desafiador, assim. E aí passa essa fase, sabe? E aí fica tudo bem, né? No final dá tudo certo. Você fala, nossa, passou tão rápido. Você já tá planejando o próximo. Já esqueceu tudo, já tá planejando o próximo. Eu falo para as minhas pacientes, eu quero que vocês tenham uma experiência tão feliz que, assim, a cada 2 anos eu quero estar com vocês. Então, eu quero que vocês lembrem do parto de vocês, da amamentação, que foi desafiador, mas que foi tão leve, que foi tão legal. Com uma memória afetiva, né? Isso. Gostosa. E às vezes, assim, eu tô em parto, posto uma fotinha, alguma coisa, elas comentam, ai, Gi, que saudade, queria estar aí de novo. Então, você sabe que foi bem feito, que foi legal, né? A experiência. Então, é isso, é informação, é se preparar, é não ter expectativa de nada, não se comparar com ninguém e viver a sua história, né? Então, a gente, como sociedade, a gente se cobra muito também. E eu acho, assim, muito importante a gente entender que, na sociedade, a mulher não tem que ser a Mulher Maravilha. Ela não tem que dar conta da casa, do trabalho, do marido, dos filhos e ainda ser perfeita. Não tem isso, né? Então, o máximo que você der vai ser o perfeito. E aí, flui. Então, tudo bem. Ai, Gi, eu amei. Ai, foi um prazer estar aqui. Você gostou? Muito mesmo. Bom. Que bom. Também gostei demais. A gente já vai encerrar. Tá bom. E eu agradeço a vocês que nos assistiram até agora. Sigam a Gi nas redes sociais. Gi, quer falar seu Instagram? É Gica Abreu. E a gente sempre dá informações ali, tanto de amamentação, de parto, para que vocês tenham esse momento leve e seja divertido. Isso aí, né? Fiquem por dentro de todos os posts de informações que vocês precisam. E se você nos assistiu até agora, gostou do nosso episódio, se inscreva no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, sigam também a nossa convidada. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.